Eu preciso que você preste atenção nos 3 primeiros detalhes no meu procedimento de remoção, enquanto eu estou aqui aplicando esse removedor. Observem o movimento que eu faço durante a aplicação. Eu faço esse movimento de rotação no microbrush para poder aprofundar o removedor entre os fios. Quando esse removedor penetra, ele age muito mais e muitos de vocês erram ao colocar muito removedor e não se preocuparem nesse removedor estar penetrando, né? Então, acaba colocando somente superficialmente. Observem que eu penetro bem esse removedor entre os fios. E uma outra coisa que vocês erram bastante é em relação à distância que vocês colocam esse removedor. Às vezes vocês colocam muito próximo à pálpebra e acaba ardendo no olho da cliente, acaba entrando. Então, eu sempre me preocupo com a distância que está esse removedor da pálpebra da minha cliente. E a terceira coisa que você deve se atentar é a viscosidade do removedor. Eu estou utilizando no vídeo um removedor em pasta, que é um removedor da Ellen Color, né? É um removedor que não é muito líquido, né? Pelo fato dele ser em pasta, então ele tem uma excelente viscosidade, justamente para não deslizar para o olho da cliente. E assim eu vou aplicando em todo o olho da minha cliente, né? Que no caso no vídeo se trata de uma modelo. Eu vou aplicando, inclusive, até o canto, fazendo esse movimento de rotação e tomando, claro, muito cuidado para não tocar na pálpebra dela. Depois que eu aplico esse removedor em pasta, eu venho com o removedor em gel por cima desse removedor em pasta. Eu sempre faço essa mesclagem dos 2 removedores, porque o removedor em pasta, ele tende a secar, ele vai ficando ressecado. Então, eu coloco o removedor em gel por cima, justamente para manter a umidade. Gel, por que tu não usa só o removedor em gel? Porque o em gel, ele tem uma viscosidade baixa, ele vai deslizar com mais facilidade pro olho da minha cliente. Isso é uma coisa que eu não quero e é justamente por isso que eu faço a mescla dos 2 removedores. O removedor em creme, em pasta, para poder agir, e o removedor em gel para manter a umidade do removedor em pasta. Então, eu faço aí basicamente a mescla dos 2 removedores. Depois que eu finalizo a aplicação dos removedores, eu coloco esse papel filme em cima do cílio dela, justamente para ocluir o cílio, o removedor, e ajudar aí nesse processo de remoção. E observem que eu capricho aí na quantidade do papel filme, eu não tenho pena não. E aí eu vou só deixar basicamente agir. No caso dela, eu deixei agindo uns 8 minutos em média nesse olho, para poder ficar perfeito para remover. E aí eu vou começar a remover o cílio dela, vou tirar o papel filme de cima do cílio. E eu vou com 2 pinças, o ideal é que as pinças sejam de precisão, mas se você não tiver, pode ser as 2 pinças que você usa. E eu começo a puxar esses fios, né, pra cima, pra ir retirando. E observa que eles estão saindo com bastante facilidade. Tudo isso por conta desse passo a passo que eu ensinei aqui pra vocês. O fato da gente mesclar os 2 removedores mantém o removedor ativo por mais tempo, então ele vai agindo melhor e, consequentemente, vai saindo com uma facilidade tremenda durante o tempo de ação que foi necessário, né? Podem observar que sai bastante cílio. Claro que durante esse procedimento de remoção, sempre tem alguns fios que estão mais grudados, como é o caso do dela aqui. E eu mesclo a remoção química com a remoção mecânica. Nesse caso aqui tinha ficado adesivo, tinha saído o fio sintético, mas o adesivo tinha ficado. E daí eu fiz a remoção mecânica para poder remover essa colinha que tinha ficado aí. Então, de fato, é ir levando, né? Vendo onde vai precisar de um pouquinho mais de atenção para poder remover mecanicamente. E a remoção mecânica, vocês já sabem que quanto melhor a pinça, quanto melhor a precisão dessa pinça, mais rápido e melhor vai ser a remoção desses fios. E agora eu vou revelar o segredo pra vocês do porquê o meu cílio não fica esbranquiçado. Sempre que eu finalizo a remoção, eu sempre tiro o excesso de removedor dos cílios com a pinça. Observem que eu vou passando aí o removedor pelo cílio dela, justamente para tirar o removedor, porque se eu jogo aqui a espuminha, né, higienizadora, e água,
o que vai acontecer? Ele vai cristalizar o removedor. Então, eu vou ter um trabalhão depois, porque o cílio vai ficar todo esbranquiçado. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou ir tirando o excesso do removedor com a pinça. Depois de tirar o excesso de removedor do cílio dela, eu venho com cotonete e água micelar para tirar ainda mais o excesso desse removedor do cílio dela. E observem que o removedor que eu nem estava enxergando vai aparecendo aí na pálpebra dela. Então, eu venho novamente com a pinça, removendo esse resquício de removedor que ficou. E eu sempre vou mesclando, né, o uso do cotonete, água micelar e a pinça. E isso justamente para tirar todo o excesso. Como eu falei para vocês, se eu for direto para higienização, eu vou esbranquiçar o cílio dela. Isso é algo que eu não quero. Então, eu dedico bastante tempo aí nesse processo de remoção do removedor antes de fazer a higienização. Aí sim eu vou iniciar o processo de higienização dela. Eu coloquei o puff com a minha espuminha. Eu vou higienizar o cílio dela com o cotonete. Claro que esse cílio já tá, né, sem o removedor, mas a gente precisa limpar, então eu higienizo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo aqui, comenta aqui embaixo e me fala o que você achou.